Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu vim aqui hoje para falar sobre a psicopatia e sua relação com o direito. A psicopatia, para quem não sabe, é um aglomerado de sintomas psicológicos que geralmente surgem na infância e afeta aspectos de toda uma vida, incluindo relações familiares, de amizade, trabalho e escola. Quais seriam esses sintomas? Os principais são charme superficial, senso grandioso de autoestima, a falta de empatia, de culpa, de remorso, a irresponsabilidade, a impulsividade, o estilo de vida parasitário, entre outros. Os psicopatas necessitam constantemente de estimulação. Eles raramente sentam para ler calmamente um livro ou simplesmente assistir um filme. Eles costumam considerar esse tipo de atividades como tediosas. Psicopatas necessitam de estímulo e sua impulsividade os conduzem a comportamentos como a promiscuidade sexual, o excessivo número de casamentos e até mesmo a versatilidade criminal. Uma outra característica dos psicopatas que vale a pena citar é a prática de atos agressivos decorrentes da raiva. O curioso é que muitas dessas agressões surgem a partir de coisas triviais. Com base nessas informações, alguém poderia se perguntar: será que há muitos psicopatas soltos por aí? Será que eu conheço algum? Pois bem, existem algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos que indicam que por volta de 1% da população masculina daquele país era composta de psicopatas. E as mulheres? As pesquisas são unânimes em afirmar que entre as mulheres a psicopatia é muito mais rara de ser encontrada. Em uma outra pesquisa publicada no ano de 2009, diz que cerca de 16% dos homens presos ou em liberdade provisória são psicopatas. Ou seja, a psicopatia é muito maior na população carcerária. Só para se ter uma ideia da regularidade da psicopatia na sociedade, ela é 2 vezes mais frequente que a esquizofrenia, a anorexia, o transtorno bipolar e a paranoia. E quase tão comum quanto a bulimia, a síndrome do pânico, o distúrbio de personalidade obsessiva-compulsiva e o narcisismo. Os únicos transtornos mentais mais frequentes que a psicopatia são aqueles relacionados ao abuso ou dependência de drogas e álcool, a depressão e o transtorno de estresse pós-traumático. Uma dúvida comum que muitas pessoas têm é a seguinte: é certo falar sobre psicopatia ou sociopatia? A primeira palavra foi criada pelo alemão Koch em 1888 e ficou bastante conhecida no início do século XX. Mas a partir de 1930, a palavra sociopatia também passou a ser utilizada. Os dois termos passam a ser utilizados indistintamente. Alguns preferiam falar em sociopatas para não confundir psicopatia com psicose. Outros preferiam sociopatia para ressaltar que os comportamentos indevidos eram fruto de um meio ambiente, da sociedade. Em contraposição, a psicopatia foi usada para ressaltar as causas genéticas. Mas foi a partir da publicação do DSM-3, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que as palavras sociopatia e sociopatas começaram a cair em desuso. E no direito, como o direito trata o psicopata? Se a base da condenação do criminoso é uma ação intencional dotada de racionalidade, então a psicopatia deve ser considerada imputável, ou seja, ele consegue entender o fato como ilícito. Mas ele deve ser tratado como os demais presos ou condenados? Um estudo sobre policiais mortos no exercício de suas funções nos Estados Unidos diz que mais de 50% foram assassinados por psicopatas. De outro lado, uma pesquisa realizada no Canadá descobriu que é 2,5 vezes mais provável que os psicopatas obtenham livramento condicional do que os não psicopatas. Isso porque os psicopatas fazem uso das suas habilidades de manipulação e enganação. Mas talvez a pesquisa mais alarmante é aquela que também é realizada no Canadá, que indica que de um total de 231 presos prestes a serem soltos, após 9 meses livres, mais da metade do grupo com elevada psicopatia tinham sido novamente presos. No final de 3 anos, esses indivíduos com mais características psicopatas tiveram mais ou menos 80% de reincidência, enquanto os demais indivíduos uma taxa de apenas 15%. Para terminar, será que tratar os psicopatas como criminosos comuns, como faz o direito brasileiro, é o melhor a se fazer?